Tecnologias da informação e comunicação. O que são as TICs? Inclusive, já questões de concurso podem botar TDIC, TDIC, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Ou simplesmente TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Não vai riscando logo a alternativa porque botou TDIC. Ah, o professor só falou em TIC lá, TDIC não existe, não, deixa eu riscar. Não, não vai fazer isso não, certo? Os dois termos são válidos. Primeiro, a gente precisa saber o que são as TICs. Pessoal, TICs é qualquer tipo de tecnologia digital, seja hardware, componente físico, você pega um celular, um tablet, um playtable, um componente concreto, material, palpável, tangível. Mas pode ser também um software, um aplicativo, certo? Na Play Store, por exemplo, nessas lojas virtuais, está assim de aplicativos voltados para a área educacional, jogos educativos, né? Jogos que estimulam a criatividade da criança, a curiosidade da criança. Tem vários tipos. Inclusive, o que é TIC também? O acesso à internet, o acesso ao cyberspace, o espaço cibernético, o mundo virtual da internet, a nuvem. Google Sala de Aula, que a gente usou muito no período da pandemia, né? Google Classroom, Google Sala de Aula, isso é TIC. Mídias sociais, redes sociais, e agora tem Instagram para adolescente, né? Cuidado aí, acompanhe, supervisionado pelos pais. Né? O pai tem que acompanhar, supervisionar o que os meninos estão trocando de informações, até porque nesses ambientes o aluno se esconde por trás do bullying, né? Então eles praticam muito bullying. A gente já foi criança, a gente sabe que tirar onda com a cara do outro, isso é normal. Normal para eles lá, para a gente não, que a gente é professor, a gente tem que se preocupar com isso, porque do bullying pode passar para quê? Racismo, injúria, calúnia, difamação. E os alunos têm que saber, logo na base, no início, que a internet não é terra sem lei. Tem consequências. É importante vocês falarem com o aluno de vocês que as consequências podem vir. Certo? Isso impacta na vida do aluno, vida social, na vida do cotidiano dele. Né? E futuramente alguém pode botar um processo nas costas dele quando ele tiver adulto. Criança não vai para prisão, né, por causa disso. Mas vai chamar o pai, se um aluno estiver praticando bullying com o outro, vai chamar os pais, o pai vai querer dar uma surra no outro pai, enfim, aí é com problema para a escola. Então fujam de problemas. E as mídias sociais, as tecnologias digitais, elas vieram como ferramenta de suporte. Elas não vieram para substituir nada, gente. Se a questão do concurso disser, e é comum isso como pegadinha, dizer que o uso das TICs por si só já garante sucesso no processo de ensino-aprendizagem. Não, tem que ser intencional. O uso das TICs tem que ser intencional, tem que ter um propósito, tem que estar amparado num plano, num projeto. É o momento que o professor vai intervir, orientar, provocar reflexão, pensamento crítico. Então tem que ser intencional, não é só usar por usar. Já vi questão de concurso dizendo que a professora Teresina, ao usar o Data Show, que é esse projetor de imagens aqui, e o notebook, para apresentar sua aula expositivamente falando, sua aula expositiva, isso por si só já é uso das TICs, como ferramenta de suporte, como ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Não é, ela simplesmente deixou de escrever a aula dela que ela ia escrever no quadro e jogou no telão, nos slides do PowerPoint, mesmo que tenha animações, efeitos especiais. Mas isso está contextualizado? Isso são práticas descontextualizadas. O uso de TICs por si só não garante nada. O professor tem que fazer com que isso ganhe sentido para o aluno. Tem que ser útil. E como vai ser útil? Usar as tecnologias para estimular o pensamento crítico da criança, o pensamento analítico. Verificar, em vez de compartilhar o que elas recebem, já compartilhar com os coleguinhas, sem verificar se aquilo é desinformação, se aquilo não é fake news. Checar as fontes que tem lá na internet, se aquilo é verídico. Filtrar os conteúdos na internet, aprender a pesquisar, ter o pensamento crítico, respeitar a ética, respeitar a autoria, para não ficar copiando as coisas na internet e jogando no trabalho, isso é plágio. Cadê o respeito à autoria? Respeito ao próximo. Então tudo isso é o que a gente está falando agora em cidadania digital. Cidadania digital. Como é que a gente exerce a cidadania digital? Passa aí, por favor, o slide. Por favor. Já está aqui comigo, né? Uso das TICs, né?
Gente, o que é cidadania digital? Vamos sair da informática e vamos para o nosso mundo real. Aqui, nosso mundo, mundo real. Porque na internet o mundo é virtual, é apenas uma simulação, é imaginário. O cyberspace, o ambiente cibernético é imaginário, virtual. Mas vamos para o mundo real. Como é que a gente exerce a cidadania no dia a dia? Direito ao voto. É exercer cidadania? Votar? É cidadania. Direito à educação? Cidadania. Direito à saúde? Direito ao lazer, a criança principalmente, né? Direito ao lazer. Adulto também tem direito ao lazer. Professor não. Não tem direito ao lazer não. Tem direito a se estressar, né? O tempo todo. E depois que se aposenta, continua se estressando, porque ele está na mesa lá de um barzinho tomando uma cerveja ou na praça de alimentação do shopping, chega aquele Enzo daquela época, ô professor! Aí você olha para ele e diz assim, rapaz, não estou lhe conhecendo não. Quem é você, né? Deixa estar que você conhece, é porque você quer dar uma de doido, não quer mais nem relembrar aquele passado negro, né? Gente, cidadania... Vamos voltar agora para o mundo das TICs, né? Mundo da internet. Cidadania digital. É você orientar o aluno, estimular o aluno a você fazer com que eles tenham uma formação crítica de tudo que eles leem na internet, não aceitar aquilo como uma verdade absoluta. É questionar, argumentar, procurar ver se não é desinformação, se não é fake news, para não prejudicar outras pessoas. Porque quando você compartilha conteúdos, você pode até complicar a questão da escola também, porque o aluno sai da escola com a farda da escola, vai para o shopping, vai para a orla, e todo mundo sabe que aquele aluno é da escola X. E se ele praticar bullying nas redes sociais, injúria, calúnia, difamação, racismo, qualquer coisa assim, as pessoas sabem que ele estuda naquela escola. Então é estimular a formação crítica, responsável, ó lá em cima, ó, responsável e consciente. É o uso das TICs, exercer a cidadania digital, é você orientar o aluno para que ele saiba utilizar com responsabilidade, lá em cima, com responsabilidade e consciência, essas tecnologias da informação e comunicação. Respeitando o próximo, tendo criticidade, um pensamento crítico de ler e, não, deixa eu checar isso, se isso é verídico, se não é desinformação, deixa eu confrontar as informações, deixa eu ver essa base de dados, se isso procede, antes de compartilhar. É questionar, argumentar, perguntar. Autonomia. A questão da autonomia. O aluno andar com suas próprias pernas. Ele não ficar dependendo sempre do professor para aprender, nem do irmão mais velho, nem da mãe, nem do pai. Ele ser autodidata, reunir o seu próprio material, ter disciplina nos estudos, ser autônomo nesse sentido. Oriente, isso é exercer cidadania. Porque muitos alunos são dependentes dos professores para aprender, têm dificuldades. E na base que é o momento de você corrigir isso. Certo? Análise e reflexão. Estimular isso no aluno, ele analisar, refletir. Se eu compartilhar isso aqui, vai ser um bullying, vai ser... O meu coleguinha pode não entender isso da forma que eu estou... De repente ele entende de forma errada e vai, né, causar um problema aí. Refletir, essenciais para a cidadania digital. Gente, estimulem nos alunos de vocês essa questão, certo? A internet não é terra sem lei. Tem consequências, impacta na vida do cotidiano do aluno. Bom, depois da gente contextualizar, e sempre antes de uma questão, eu vou fazer uma contextualização, uma historinha, uma situação para que a gente entenda, para depois ir para a questão já sabendo o que realmente a questão está cobrando. Então, qual é a temática? Cidadania digital. Vocês vão ver que as questões aí são de 2025. São fresquinhas, são questões novas, bem recentes. Na elaboração de uma política escolar para a cidadania digital, qual elemento é essencial para garantir a participação crítica e responsável dos alunos no ambiente virtual? Participação crítica e responsável do aluno. Vamos ver a letra A. Fornecer acesso amplo à internet. Opa! Essa daí você não perde tempo, já passa para a próxima, porque não é. Porque se você abre as porteiras demais para o aluno acessar a internet, quando você virar as costas, ele está acessando www.safadinhas.com.br, dá Xvídeo, não sei o que mais lá. Os meninos são danados, vira as costas para tu. Menino é bicho do cão, rapaz. Você não pode vacilar.
é usar as TICs e internet, acesso à internet, pesquisar na internet, investigar, estimular o senso investigativo, pesquisar, verificar na internet, procurar, filtrar os conteúdos. Isso é investigação, é pesquisa. É você orientar nesse sentido, mas não abrir as porteiras demais, deixar eles usarem a internet sem supervisão sua. O professor é o mediador das suas atividades. Ele tem que ser supervisor, mediar e com os olhares atentos, com um olhar atento, ver o que o aluno está fazendo. Não, depois ele chega em casa, meu filho, e aí, que você aprendeu o que lá? Não, eu estava assistindo uns vídeos de mulher pelada, o professor deixou. Olha que problema aí, né? Fornecer acesso amplo à internet. Gente, até porque na prova tempo é ouro. Então isso aí você já pula logo. Confiando que a experiência prática e a exploração individual dos alunos sejam suficientes para desenvolver análise crítica e decisões éticas. Gente, o professor confiando que as experiências práticas e a exploração individual dos alunos sejam suficientes. É claro que os adolescentes, as crianças em geral, eles têm uma expertise muito grande de usar as tecnologias. Habilidades imensas. Né? Parecem pequenos hackers, né? Porque já nasce com o celular na mão. A gente está falando de geração Z, nativos digitais. Então, o professor confiar, só porque os alunos usam bem essas tecnologias, têm expertise, têm habilidades, confiar que isso por si só já garante que o aluno tem um pensamento crítico, analítico, decisões éticas. Não, gente, a criança não vem de fábrica com isso ativado. Você tem que estimular, você tem que preparar, orientar os alunos nesse sentido. A criança não vem com isso de fábrica. Se ela tiver de mentir para o professor ou para o pai, ela mente. Vocês já foram crianças. Se ela tiver de praticar bullying, ela vai praticar. Ela não tem responsabilidade nos estudos. Ela não tem disciplina. Certo? Não tem preocupação com relação a filtrar os conteúdos. O que ela pega, acha engraçado, já quer compartilhar com os outros coleguinhas, sem verificar a fonte, se é desinformação ou fake news. Age por impulso. Então isso é uma coisa que vocês têm que estimularem. Então a letra A está totalmente fora. Vamos ver a letra B. Criar condições para que os alunos questionem. Opa, já começou certo. A questão do debate em sala de aula, para que eles exponham seus argumentos, os seus conceitos. É bom até que isso tenha a ver com metodologia ativa. O aluno ser ativo em sala de aula, praticar, fazer os exercícios, e não mais de forma passiva, como era antigamente o ensino tradicional. O aluno era um mero receptor e o professor era um mero transmissor. O aluno, de forma passiva, só recebia os conteúdos. Com o advento das TICs, as tecnologias da informação e comunicação, tiveram que repensar as práticas pedagógicas, recalcular a rota, mudar as regras do jogo. Não dá para fechar os olhos para o que a gente vive hoje, as tecnologias, a era da computação, a era digital. Então, gente, criar condições para que os alunos questionem, argumentem, analisem a veracidade das informações, analisem a veracidade das informações, checar se é fake news, desinformação, e reflitam sobre as implicações para seu cotidiano e sociedade. Então é abrir um espaço para o aluno participar. Metodologia ativa. Eles têm que botar a mão na massa, não é mais passivo. O professor hoje em dia, ele deixou de ser mero transmissor como antes, o ensino tradicional, linear, sistemático, previsível, aquele antigo. Isso não vale mais. Agora é metodologia ativa, onde o aluno é o centro das atenções. Ele é o protagonista, é botar a mão na massa, deixar os meninos fazerem, praticarem. É ativo agora. Então a letra B é a correta, gente. Marquem aí. Vamos analisar por desencargo de consciência as demais, né? Vamos ver por que a gente descarta as demais. Oi? Como assim? Tá bom, então vamos lá. Pronto. Essa próxima questão, ela fala... Oi? Essa próxima questão, ela trata sobre a questão de mapas conceituais. A forma do professor avaliar o aluno.
É claro que cada professor avalia de uma forma, tem seu jeito de avaliar. E esse professor dessa próxima questão, ele escolheu para avaliar os seus alunos. Não foi. Descarregou, não? Esse não clica. Vai vendo aí. Pessoal lá atrás, tá ouvindo direitinho? Não, ele vai verificar ali, mas pessoal lá atrás tá ouvindo direito? Beleza. Pessoal, então esse professor aí, ele aplicou essa atividade para os alunos, para ele verificar se o aluno tem conexão em suas ideias. Se o que ele falou tem coerência, se ele não fala lé com cré, certo? Então, ele aplicou essa questão. Primeiro, qual foi a TIC que ele utilizou? Um software de criação de mapas conceituais. Obrigado. Um software de criação de mapas conceituais. E quando você usa software, é usando TICs, a bem do processo ensino-aprendizagem. Só uma observação. Gente, o uso de TICs não substitui nada. As TICs não vieram para substituir nada, elas vieram para complementar. Se disser que as TICs vieram para substituir o papel do professor, está errado. Se disser que as TICs vieram para substituir as práticas pedagógicas, está errado. O conteúdo curricular, para substituir o conteúdo curricular, não. O papel do professor ainda continua sendo necessário. Até porque é ele que vai mediar o uso das TICs em sala de aula, certo? Então, voltando aqui, ó, ele instruiu os alunos a usar esse software para a criação de mapas conceituais. Isso aqui é um mapa conceitual. E a temática aqui da atividade proposta é como ler um livro. E esse aí foi o mapa conceitual que Joãozinho entregou, o aluno Joãozinho. O professor leu, olhou para ver se tem conexão entre as ideias, se uma coisa que ele falou tem a ver com outra, a organização dos conceitos, enfim. Beleza? Então, vamos lá para a questão. As tecnologias digitais podem ser ferramentas valiosas para diversificar e enriquecer o processo de avaliação da aprendizagem. Qual estratégia avaliativa utiliza a tecnologia de forma a promover uma avaliação formativa e processual? Avaliação mais formativa e processual. O que é avaliação formativa, gente? Avaliação formativa é verificar a aprendizagem do aluno enquanto ela acontece. Acompanhar a aprendizagem do aluno enquanto ela acontece. Para facilitar o aluno a entender melhor as coisas, não só dar a nota por dar uma nota. E a avaliação processual é acompanhar todo o processo de aprendizagem do aluno até o final. Certo? Letra A. Usar jogos educativos digitais apenas como recompensa ao final da aula. Está corrompendo o aluno, né? Ó, você vai brincar lá se você se comportar. Aí já está ensinando o aluno a se corromper, né? Então, ó, usar jogos educativos digitais apenas como recompensa ao final da aula. Já está errado. Sem integrá-los ao processo de ensino e sem analisar o desempenho ou as estratégias utilizadas pelos alunos durante o jogo. É importante que o professor avalie as estratégias que os alunos utilizam, a criatividade para cumprir uma atividade. É nesse processo que o professor observa, poxa, o aluno, a sua estratégia foi melhor. A deles, embora tenham cumprido a atividade, mas foi por um caminho mais difícil, mais distante. Mas é válido também, né, para a criança não se sentir também recriminada, né? Então, assim, avaliar as estratégias, a criatividade que a criança está usando, tudo isso é válido. E ele tá descartando tudo isso. Está falso. Letra B. Pedir aos alunos que entreguem trabalhos escritos copiados da internet. É plágio, né, gente? Isso aí não vale.
sem qualquer orientação sobre pesquisa, autoria ou plágio, avaliando apenas a formatação e a quantidade de páginas, né? Infelizmente tem aluno também que pensa que fazer uma capa bonitinha com florzinha vai aumentar a nota, né? O que vale é o conteúdo e não a capa, né? A letra B está fora também. Letra C. Utilizar um software de criação de mapas conceituais, olha, software de criação de mapas conceituais, para que os alunos organizem e representem visualmente suas compreensões sobre um determinado tema, permitindo ao professor analisar as relações estabelecidas entre os conceitos, para ver se tem conexão entre as ideias, se o aluno precisa sofrer uma intervenção do professor, né? O professor vê que Joãozinho realmente falou uma coisa, não tem conexão com a outra, as ideias não batem, ele tem essa dificuldade de organizar as ideias. É o momento que o professor, na avaliação, ele vai dizer, não, eu tenho que intervir nesse aluno, eu tenho que aplicar uma atividade melhor, acompanhar, para que ele melhore as suas conexões nas ideias, a coerência do que ele fala, o que ele argumenta, certo, gente? Então, foi o que a gente viu lá no slide anterior, justamente um software para a criação de mapas conceituais. Então essa daí é a resposta, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima questão, gente, fala sobre aprendizagem significativa e contextualizada. Não acho que usar TICs sem um propósito, sem intencionalidade, vai garantir o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Até porque tem professores que usam as TICs de forma descontextualizada, práticas descontextualizadas. Quando é que o uso das TICs, a gente se pergunta às vezes, sim, mas quando eu uso TICs, quando é que ela ganha sentido? Quando é que ela está contextualizada? Quando é que ela é uma ferramenta poderosa para facilitar, para alavancar o processo de ensino-aprendizagem? Quando? Quando você, ao usar as TICs, você promove a questão do pensamento crítico, você observa a criatividade da criança, a curiosidade dela, ela vai poder participar ativamente, certo? Olha embaixo, ó. A simples inserção de recursos tecnológicos não garante inovação pedagógica nem o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo da criança. Você tem que explorar o pensamento crítico da criança e criativo também, certo? E criativo também. Vamos lá. As TICs não querem funcionar, né? O avanço das tecnologias digitais tem transformado o cenário educacional. Verdade. Principalmente da pandemia para cá, né, gente? Modificando práticas docentes, metodologias e a própria concepção de aprendizagem. No entanto, a simples inserção de recursos tecnológicos não garante inovação pedagógica nem o desenvolvimento de pensamento crítico e criativo dos alunos. Considerando as reflexões apresentadas nos textos sobre a utilização de TICs no ensino e aprendizagem, assinale a alternativa correta. Letra A. A inserção de tecnologias digitais deve substituir circula em substituir, que as TICs não vieram para substituir nada. Já está o erro aí. Elas vieram para complementar, certo? Inclusive, elas vieram como forma híbrida, hibridizar, tornar misto. O que já vinha sendo praticado antes, o ensino tradicional, com a metodologia ativa e somado também com as tecnologias digitais. Veio para somar, para mesclar e não para substituir. Certo? A inserção de tecnologias digitais deve substituir gradativamente métodos tradicionais, visto que estes não respondem às demandas cognitivas e culturais dos alunos contemporâneos, que aprendem de modo mais eficiente em ambientes virtuais. Ele está dizendo aí que os métodos tradicionais não atendem às demandas cognitivas, poder de aprendizagem, né, dos alunos de hoje, que é outra vibe, né, já são outros alunos nativos digitais, geração Z, tem uma cultura digital consolidada. Ele está dizendo que as metodologias tradicionais não atendem a esse público hoje, no que diz respeito à cognição e às culturas dos alunos de hoje, contemporâneos, né? Eu falei para vocês, o ensino tradicional, aquele que vinha sendo praticado antes, não é descartado, continua válido. O certo é você mesclar o tradicional
que vinha sendo praticado antes, com as metodologias ativas, que é a ideia de hoje, e também somado às tecnologias digitais. Aí você tem uma ferramenta poderosa, bem completa para facilitar aí seu processo de ensino-aprendizagem. Aí continuando lá, ó, que aprendem de modo mais eficiente em ambientes virtuais. Quem diz que o aluno em ambiente virtual aprende melhor? Só porque eles são geração Z, nativos digitais, quem diz que ele aprende melhor? Sem a orientação do professor, sem a mediação do professor. Eles não vêm com aqueles tópicos que eu falei para vocês, ativados de fábrica. Vocês têm que estimularem isso. A criticidade, o pensamento crítico, analítico, filtrar os conteúdos, pesquisar na internet, aprender a pesquisar na internet, checar as fontes, evitar desinformação, fake news. Quem diz que pelo fato deles terem expertise, habilidades imensas em usar as TICs, por si só isso já garante que eles têm facilidade no aprendizado? Não, até porque nem todos os alunos têm habilidades. Aqueles que são pobres, que nunca tiveram acesso a um celular porque o pai é pobre, ou não tem nem conexão à internet em casa, eles vão ter dificuldades também. Essa daí está fora. Letra B. O papel central da tecnologia educacional consiste em uniformizar metodologias de ensino. Gente, a palavra uniformizar é o erro também aí, ó. Porque você uniformizar metodologias é aplicar a mesma metodologia para todos os alunos, independente de o aluno ser típico ou atípico. Não, gente. O papel do professor é adaptar as tecnologias para atender às limitações daquela criança. A questão da inclusão digital, crianças deficientes, a questão de crianças que têm transtorno de espectro autista, as crianças que têm paralisia cerebral, as crianças que são surdas, que são cegas, a utilizar as tecnologias assistivas, tem que ser tudo adaptado, não é uniformizar a metodologia para todos os alunos. O seu método de ensinar, o seu passo a passo para ensinar, a metodologia, é diferenciado, é sob demanda, é para atender especificamente aquele público. Cada grupo de criança tem suas especificidades, particularidades, não é uniformizar. Oferecendo padrões, outra palavra, padrões, oferecendo padrões de aprendizagem que reduzam desigualdades, ou seja, toda criança aprende igual, todo mundo é igual, aprende do mesmo jeito, padronizando aprendizagem. Não, gente, a gente nunca vai conseguir padronizar a aprendizagem. Uns têm mais dificuldades, outros têm mais facilidades, outros são meio termos, outros não sabem nada porque não tiveram acesso às TICs de forma alguma, são pobres. Então, gente, não é padronizar a aprendizagem, é proporcionar a aprendizagem para cada um, para o que eles precisam, sob demanda, adaptado. Aí ele botou bem bonitinho, que reduzam desigualdades, só para pegar o besta, né? Que reduzam desigualdades, mas o resto está tudo errado para trás. Independentemente da formação docente e das condições sociais e culturais dos alunos. Essa daí está fora também. Letra C. A adoção de tecnologias em sala de aula garante por si só maior engajamento. Por si só. Está indo de encontro àquilo que a gente falou lá no início. E qualidade de aprendizagem, já que os alunos da era digital dominam intuitivamente os recursos, cabendo ao professor apenas organizar atividades técnicas de suporte. Não, gente, nem toda criança tem facilidade com as TICs. A gente já falou isso. Alguns vão ter dificuldades por não ter sido acessível a ele. E é na escola que eles encontram um espaço de inclusão, de interagir com os colegas e também interagir com as tecnologias. A palavra interagir aí está no sentido duplo, né? Está fora essa daí também. E a letra D. O uso das TICs só se traduz em inovação pedagógica quando articulado a práticas intencionais do professor. Articulado com as práticas intencionais do professor. O que é prática intencional? Era aquele momento que o professor intervém em sala de aula, que ele orienta, que ele provoca reflexão, pensamento crítico, certo? Tem que ter um contexto, tem que ganhar sentido nisso aí. Que deve atuar como mediador crítico do conhecimento, transformando a informação em saber significativo e contextualizado. Aí, contextualizado. Tem que ganhar sentido, tem que ser significativo para o aluno.
Não é usar tics por usar, só por usar para cumprir tabela. Certo? É a letra D de dado aí. Essa próxima questão vai falar de tecnologias assistivas para crianças que têm paralisia cerebral. Um professor de educação especial atende a um aluno com paralisia cerebral. Pessoal, para quem não sabe, paralisia cerebral severa, principalmente se for a severa, ataca os músculos da pessoa. A criança não consegue mexer os braços, as pernas, às vezes nem o pescoço, ele não dobra o pescoço, porque não tem... os músculos são afetados, inclusive até a fala é arrastada ou nem fala direito, porque ataca os músculos faciais. Às vezes tem criança que só mexe com os olhos, não mexe mais nada, só os olhos. Então, a questão da inclusão digital, essas crianças deficientes, é uma missão muito grande. Você tornar o ensino mais palpável, mais tangível para esse público. Então veja bem o que ele diz aí. Um professor de educação especial atende um aluno com paralisia cerebral e dificuldades motoras severas que afetam sua capacidade de escrita e comunicação oral. Para viabilizar comunicação oral, ela não consegue falar por causa dos problemas que tem nos músculos faciais. Então, isso aí precisa usar uma tecnologia adaptada para isso. Desculpem. Para viabilizar a participação do estudante nas atividades pedagógicas e sua interação com os colegas, o professor pesquisa diferentes recursos e equipamentos. A correta aplicação de metodologias e práticas pedagógicas diferenciadas é essencial nesse processo. No que se refere ao conceito e à finalidade de recursos a serem implementados, assinale a correta. Aí, letra A. Tecnologia assistiva engloba exclusivamente... Opa, essa palavra, exclusivamente, somente isso. É como está falando isso, é exclusivamente. Não pode ser outra coisa, tem que ser isso, né? Engloba exclusivamente os equipamentos eletrônicos de alta complexidade e custo elevado. Gente, existem softwares, aplicativos gratuitos e que atendem a essa necessidade. Não precisa ser de complexidade muito grande nem custo elevado. Não precisa ser. Como comunicadores de rastreamento ocular, sendo uma implementação dependente de prescrição médica e funcionamento especializado. Não necessariamente com prescrição médica. Certo? Você não tem que estar investindo alto com equipamentos muito complexos e às vezes esses equipamentos muito complexos fazem atrapalhar. Já está dizendo, complexo. Então a letra A está descartada. Vamos ver a letra B. A tecnologia assistiva consiste em um conjunto de tratamentos e terapias... Eita, matou a educação. Conjunto de tratamentos e terapias. É reabilitação clínica agora, é? Terapia. É para curar. O papel do professor agora é curar as crianças. Reverter a questão de deficiência. Corrigir as deficiências. Não, gente. Consiste em conjunto de tratamentos e terapias que utilizam equipamentos para reabilitar as limitações da pessoa com deficiência, tendo como objetivo principal a correção da incapacidade. Não é papel da escola corrigir deficiência de ninguém. Nem consultório psicológico, clínica psicológica, nem consultório médico de cirurgia, nada disso. E não a promoção da funcionalidade no ambiente educacional. Está fora. Letra C. A tecnologia assistiva compreende uma área do conhecimento de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência, visando sua autonomia e qualidade de vida. É claro que a pessoa que tem uma paralisia cerebral, que é o que está dizendo na questão, ela é totalmente dependente dos pais e muitas vezes até para se comunicar. Então, quando tem uma TIC que facilita a comunicação dela, sei lá, um tablet que ela toca lá e aparece uma figurinha, estou com sede, quero ir ao banheiro, estou triste hoje. Esses cartõezinhos, usando um aplicativo, ela consegue se comunicar de forma mais autônoma. Certo? Isso facilita o lado dessa criança, impacta na vida dela, na qualidade de vida. Então essa daí é a resposta, letra C. Ainda sobre tecnologias na educação inclusiva.
Considerando as implicações pedagógicas, políticas e epistemológicas do uso de tecnologia na educação inclusiva, assinale a alternativa correta. Quem quiser colocar aí para melhorar o vocabulário, epistemológicas, tá vendo? Epistemologia é o ramo da filosofia que estuda o conhecimento. Epistemologia é o ramo da filosofia que estuda o conhecimento. Só para vocês aumentarem o vocabuláriozinho de vocês, para quem não sabe. Beleza, gente. Vamos para a letra A. A implementação de recursos digitais na escola pública deve obedecer ao princípio da economicidade, priorizando tecnologias de baixo custo e uso genérico. Uso genérico, mas não é para pessoa com deficiência? Né? Educação inclusiva? Por que de uso genérico? Para todos os tipos de alunos, típicos e atípicos, independentemente? Não. É sob demanda, é focado naquelas limitações da criança com deficiência, inclusão digital, né? Então não é de uso genérico. Outra coisa, economizar, a área pedagógica não deve economizar na compra dos materiais, das tecnologias, porque pode causar um prejuízo no processo de ensino-aprendizagem para os alunos. É investir mesmo. Que às vezes a economia... O barato sai caro, às vezes você economizar, você vai comprar um equipamento mais barato, mas não vai atender com precisão aquela limitação, especificamente aquilo ali. Não vai tentar nem mitigar, muitas vezes. Então economizar não é o certo. Tecnologia de baixo custo e uso genérico, nada disso. Falso aí, letra A está fora. Letra B, o uso de tecnologias assistivas na escola pressupõe a substituição de atividades curriculares, quer dizer que as TICs vieram para substituir a matemática, a história, os conteúdos que o professor ministra. Não. Convencionais por recursos adaptados, visto que a proposta inclusiva requer prioritariamente a compensação das limitações dos alunos com deficiência, mesmo que isso implique sua segregação. Segregação é separar um aluno do outro, uma turma da outra. E a inclusão digital? Cadê aí? Se vai segregar, separar. É incluir. Letra B está fora. Vamos para a letra C. As plataformas digitais de gestão de aprendizagem. Alguém conhece alguma plataforma digital de gestão de aprendizagem? Vocês não viveram a pandemia, não? Google Sala de Aula, Google Classroom. Tem o Moodle também. Moodle é um AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Google Classroom, Google Sala de Aula também, né? Então, são ferramentas, plataformas digitais de gestão de aprendizagem. Ao padronizarem os dados... padronizar, outra palavra de novo, padronizar ali, ó. Ao padronizarem os dados de desempenho, quer dizer que o professor vai avaliar o desempenho do aluno da mesma forma para todos. O desempenho tem que ser igual. Não, um aluno vai desempenhar melhor do que o outro tem mais limitação, o outro tem mais facilidade. Então, padronizarem os dados de desempenho contribuem para, universalização. Universalização de práticas avaliativas justas. Quer dizer que o professor tem que fazer com que a avaliação seja uniforme para todos, seja do mesmo jeito para todos. Universalizar é fazer que seja igual. Gente, você vai avaliar um aluno que tem paralisia cerebral de uma forma, um aluno típico de outra forma. Você vai avaliar um aluno que tem uma expertise imensa nas TICs de outra forma. Isso é adaptável. Então essa daí está fora. Vamos para a letra D. A efetivação da inclusão digital no ambiente escolar requer não apenas o acesso físico a dispositivos e conectividade, só até aí. Acesso a dispositivos físicos. O aluno está usando o celular, o tablet. Acesso físico é acesso a hardware, componentes físicos, né? O equipamento em si, a tecnologia em si, fisicamente falando. E também acesso, conectividade e acesso à internet, não é isso? Então, a efetivação da inclusão digital no ambiente escolar requer não apenas acesso físico a dispositivos e conectividade. Vai mais além, né? Mas as reorganizações das práticas pedagógicas em torno de uma cultura digital crítica. É claro, gente, com o advento das TICs, o pessoal da educação teve que recalcular a rota, teve que repensar o ensino, porque estamos diante de nativos digitais. É um pessoal agora que tem uma cultura digital consolidada. São alunos que são da geração Z. Então, tiveram que adaptar essas práticas pedagógicas a esse novo universo da era da computação, era digital. O que dispensa...
o que dispensa o professor da mediação pedagógica. As TICs não vieram para dispensar o papel do professor, ainda continua necessário. É importante o papel do professor. Nem a inteligência artificial, que todo mundo hoje utiliza, e o professor pode utilizar para elaborar suas atividades, né? Nem isso faz com que as TICs substituam o papel do docente. Nem isso. Porque o professor, o computador, ele não tem alma. Ele não tem... Tudo bem, a inteligência artificial está entrando com essa questão neural aí e tudo mais, sensível na questão da reflexão e tal, mas nada substitui o que Deus fez, gente. O ser humano está acima dos computadores e muito em termos de, com um olhar crítico, analítico, avaliar a situação do aluno. A inteligência artificial pode até chegar próximo a isso, mas não tem alma, não tem espírito também. Então, beleza, ó. Mas a reorganização das práticas pedagógicas em torno de uma cultura digital crítica, que promova a autoria, a colaboração e o enfrentamento das desigualdades tecnológicas e estruturais. Promova a autoria, o aluno tem que produzir. Nós somos consumidores de conteúdos na internet? Somos, mas também nós somos produtores de conteúdos. Quando você produz um vídeo e coloca no canal do YouTube, no seu canal. Quando você produz um podcast, é produção de conteúdos. Mas você também consome, quando você acessa as coisas na internet, você está consumindo conteúdos, lendo um livro, e-book, acessando Reels no Instagram, né? Assistindo filmes, consumidores de conteúdos. Mas a autoria tem que ser estimulada. A autoria tem que ser estimulada, porque o aluno não deve apenas refletir no que já existe na internet, é botar para produzir, construir textos por ele mesmo a partir da reflexão dele. E com relação ao uso da inteligência artificial, gente, só para a gente encerrar, o certo não é você pegar a inteligência artificial e pedir para ela fazer os seus trabalhos e oriente isso aos seus alunos. O que você tem que orientar o seu aluno é, olha, já existe a inteligência artificial, ChatGPT, Perplexity, Gemini ou Gemini, como vocês queiram chamar, mas como é que deve ser usado isso no dia a dia, dentro da escola, nas práticas pedagógicas? Como? O aluno deve ler as coisas na internet, artigos, livros, historinhas. Ao ler, ele vai tirar suas próprias conclusões, vai refletir, analisar, materializar os seus argumentos no Word, pode ser no Word, ou escrito mesmo. Pegando esse texto, ele joga na inteligência artificial, que ele construiu o texto, foi ele que construiu, mas ele quer refinar o texto. Então ele pega esse texto que ele construiu, foi de autoria lá, ó. Foi a autoria dele. Ele joga na inteligência artificial e pede para ela reorganizar as ideias conforme fique no estilo científico, acadêmico, escolar. E aí a inteligência artificial vai reorganizar as ideias, olhar a coesão, a coerência, né? Usar um termo mais adequado. E aí o texto fica perfeito. A inteligência artificial é muito boa nisso. Mas tem que partir de você, de uma coisa que você construiu. Ok, gente? Pessoal, boa prova, bom almoço, né? Que eu acho que vocês não almoçaram ainda. Boa prova. Deus abençoe todos vocês.